Então vamos lá para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar tudo sobre definição muscular. O que você acha desse assunto? É um assunto que eu adoro falar sobre definição, principalmente porque é uma das coisas mais o oásis que a mulher quer atingir é a definição muscular. Tem muito homem hoje em dia procurando definição, mas para a mulher isso é uma coisa, é uma peça rara. É algo que a mulher quer realmente aprender a fazer. Então é isso, esse assunto é muito legal. Eu separei algumas perguntas aqui, então a gente pode começar? Sim. Primeiro, para a gente introduzir o tema. O que é definição muscular? Diferente de só emagrecer, a definição muscular é o ganho de massa muscular e a perda de gordura ao mesmo tempo. Quando a gente pensa no processo de definição, a gente não descarta a importância da massa muscular. Porque se a gente pensar num violão, o que dá curva num violão? As curvas que a gente vê num violão são as formas. A mulher, quando ela pensa em definição muscular, ela não pensa em perder as formas dela. Ela pensa em ficar com um bumbum bonito, ficar com o pernão, diminuir a cintura. Então, quando ela fala sobre definição, ela não quer perder a forma. O que dá forma é a massa muscular. Então, a definição muscular nada mais é do que a gente conseguir definir, perder gordura corporal, baixar o percentual de gordura, para aí sim conseguir ver a musculatura aparente. É diferente de emagrecer. Se uma mulher entra no protocolo de emagrecimento e não está nem aí para a massa muscular dela, o que vai acontecer quando ela diminui o percentual de gordura dela? Ela vai ficar reta? A mulher quer ter bunda, a mulher quer ter perna. A curva é nada mais do que cuidar da sua massa muscular e fazer um processo de definição muscular. É totalmente diferente de só emagrecer. Tá, então qual que é a diferença de perder gordura e definir? Porque as pessoas acham que para definir é perder gordura. Mas é isso mesmo? Para definir, a gente precisa encaixar a alimentação de acordo com o treino. É um pouquinho mais, é como dar um passo além. Perder gordura corporal, tu vai fazer quando tu estiver em déficit calórico, quando tu realmente cuidar da tua alimentação em si, tanto dia de semana quanto final de semana. Só que, qual é o pulo do gato? Se você fizer um déficit calórico ou uma restrição muito severa, o que vai acontecer? Vai perder gordura, mas o que vai junto? A massa muscular. Não tem substrato suficiente para conseguir fazer a recuperação muscular. O corpo vai usar a massa muscular como fonte de energia. Olha a preocupação que é isso. Emagrecer, não pensar na massa muscular, é a longo prazo engordar tudo de novo. Por quê? Porque quando tu perde massa muscular, o teu metabolismo vai ficar mais lento. E o que acontece com a mulher com metabolismo mais lento? Ela vai ganhar gordura de novo ao longo do tempo. Então, um emagrecimento realmente eficaz, ele entra para a definição muscular, que é onde a gente cuida da massa muscular e perde gordura ao mesmo tempo. Emagrecer é muito mais do que perder peso na balança. Sabias que alguém pode estar perdendo peso na balança e estar engordando? Não, mas como isso, Diana? Sim. Alguém pode perder peso na balança e estar engordando pelo simples fato de que você pode estar perdendo massa muscular ao invés de gordura na balança. E isso é engordar. Então, quais que são os fatores principais para a pessoa definir? O que ela tem que levar em consideração? Primeiro que ela precisa se alimentar bem. Ela precisa entrar em um déficit calórico para conseguir ter o processo de definição, sim. Mas esse déficit calórico ele tem que ser de acordo com o seu treinamento. Tu precisa cuidar com a distribuição de proteína. Tu precisa também cuidar com as vitaminas, minerais, micronutrientes, para daí sim tu conseguir poupar a tua massa muscular e ter uma recuperação de massa muscular. Então, o teu planejamento alimentar ele tem que ser feito de acordo com o teu treinamento. Então, o primeiro passo para a perda de gordura corporal, que seria o processo de definição, é você realmente entrar em um déficit calórico, mas não é só isso. É montar isso de acordo com o teu treino, cuidar do teu intestino, melhorar o teu ciclo circadiano, para daí tu garantir que tu tem recuperação muscular. Então, o processo de definição, hoje eu vejo a definição muscular, é o processo que vai durar a longo prazo o seu resultado. O resultado é teu, porque tu aprendeu a se alimentar. O que eu vejo muito, um conteúdo muito raso sobre emagrecimento. Emagrecer é só fechar a boca e fazer déficit calórico. É mesmo? Será que é só isso? Tá funcionando? Em quanto tempo a pessoa consegue ficar com déficit calórico de 500, 600, 700 quilocalorias?
Por que esse déficit calórico não precisa ser pensado junto com o gasto energético do treino? Um treino onde ela gasta mais caloria não poderia ser um treino onde ela pensa mais na recuperação? Porque daí ela não precisa ter um déficit tão severo na alimentação? Não adianta pensar em emagrecer e criar uma restrição, só pensar no déficit calórico e não conseguir encaixar essas outras variantes, porque emagrecimento é o que você consegue fazer a curto, médio e longo prazo. E dentro disso está o processo de definição. Toda vida que você negocia sua massa muscular e você perde massa muscular, você está dando um passo para trás. Você realmente está deixando o seu metabolismo mais lento, seja homem ou mulher. Então a gente pode pensar no seguinte exemplo. Tem uma mulher que tem uma taxa metabólica basal de 1.400 quilocalorias. Ela quer emagrecer de qualquer jeito porque o verão está aí. E ela pensa em fazer uma dieta de 1.000 quilocalorias. O que acontece, Diana? Ela vai perder gordura? Ela vai perder tudo? Ela vai perder gordura? Ela vai perder massa muscular? Ela vai piorar se ela tem uma deficiência de vitaminas e minerais. Ela vai piorar e ela vai fazer um desequilíbrio muito grande na microbiota intestinal dela. Vai vir ansiedade, compulsão e ela não vai conseguir dormir bem. Deu certo? Não. Perdeu massa muscular, se frustrou com o processo e acha que aí nutricionista é tudo igual, acha que dieta é tudo igual, é muito ruim e não consegue. Não é que não consegue. A percepção está errada. Ao invés de você pensar em emagrecer, em perder gordura, pensa no processo de definição, de cuidar da sua massa muscular, da sua saúde mental também. Porque quando eu falo sobre nutrição, eu não queria falar sobre tem que se nutrir bem, tem que comer bem para não perder massa muscular. Sim, a saúde mental fica onde de alguém que não come bem? Como é que fica? Mexe com tudo, né? Se tudo que está acontecendo nesse exato momento na nossa mente está acontecendo no nosso intestino, na tua microbiota saudável, que é o segundo cérebro, como tu se alimentar mal vai fazer com que tu consiga perder gordura. Gordura nada mais é do que a inflamação descontrolada no teu corpo. Eu sempre falei isso aqui, tanto no canal quanto no Instagram. A inflamação, quando vem a palavra inflamação na nossa cabeça, é inativação. Nada vai acontecer. Você não vai perder gordura, você não vai ganhar massa muscular e você não tem saúde mental num corpo inflamado. Então, é pensar um pouquinho além sobre emagrecimento. O que a gente vê que é um corpo definido, bonito, perda de gordura, ganho de massa muscular, o resultado que a gente vê são diversos hábitos e diversas ações que são multifatoriais. A gente não pode pensar só em restrição calórica, que é o que eu só vejo pessoal falando, é só eu deixar de comer que eu vou emagrecer. Eu não consigo emagrecer porque eu tenho, já estou deixando de comer. É só isso que eu preciso fazer? É só déficit calórico? Como assim? Todo mundo parece saber o que é déficit calórico. Né? Engraçado. Saber o que fazer e não fazer não é saber. Por que eu digo isso? Todo mundo diz que sabe o que precisa ser feito para emagrecer. Mas então por que não faz? Sabe por quê? Porque não dá certo a mesma coisa para todo mundo. Tu precisa ter um olhar individualizado na tua rotina, no teu estilo de vida, nos seus exames de sangue. Você não faz exame de sangue, como que eu vou saber? Deficiência de vitamina D, Diana, pode fazer com que engorde? Sim. Deficiência de B12 pode fazer com que eu tenha perda de memória, indisposição, desânimo e falta de vontade de treinar? Sim. Deficiência hormonal faz com que eu não consiga perder gordura? Sim. Deficiência hormonal cai a libido, cai a disposição de treino, vigor físico. Então tu tá vendo que emagrecimento ou definição a gente precisa olhar todas as variantes, inclusive os alimentos que estimulam determinado biotipo. Por que eu estou dizendo isso? Se a gente aumenta muito o uso de cafeína, vou te dar um exemplo. Se a gente toma muito estimulante perto do horário noturno, é claro que não vai conseguir dormir bem. Mas eu durmo bem tomando café à noite, não tem problema. Será que o seu ciclo circadiano está regulado? Quando a gente não dorme bem à noite e a gente desregula o nosso ciclo circadiano, a gente desregula a produção de leptina e de grelina, 2 hormônios essenciais para ativar o teu centro da fome e saciedade durante o dia e tu ter controle alimentar. Falar sobre emagrecimento não é falar sobre déficit calórico. Parece que é encaixar todo mundo num rótulo. Cuidado!
Quem quer te encaixar no rótulo por emagrecimento e diz que você não está conseguindo emagrecer porque você não tem disciplina, por exemplo, é porque não olhou por trás. Porque emagrecimento não é assim. Tu precisa olhar todas as variantes. E isso quem faz? Um processo bem feito de definição muscular. Emagrecimento de verdade, a curto e médio, e vamos falar de longo prazo. Não é perder gordura, é eliminar da vida. Só vem isso quando se tem um processo de definição muscular. É o mais importante. E nesse processo de definição muscular, quanto mais eu treino, mais definido eu vou ficar? Não. Quanto mais tu treina, mais substrato energético tu vai precisar para ter a recuperação muscular. Quando você fala quanto mais eu treino, depende também de qual é a variável do teu treino. É um treino de hipertrofia? É um treino metabólico? É um treino aeróbico? Todos esses três estimulam o teu corpo de maneira diferente. O que a gente deveria pensar? Qual é a estrutura do meu treino hoje? Eu faço um treinamento realmente que eu priorizo hipertrofia, HIIT, que é um treinamento de alta intensidade intervalado, que aumenta o consumo de oxigênio. Tudo que aumenta o consumo de oxigênio, aumenta o VO2 máximo no nosso corpo, vai fazer com que a oxidação de gordura seja benéfica. Mas tu tá vendo que diante de todo esse estímulo, eu preciso da alimentação encaixada. Ela sempre vai ser a base. Em média, de acordo com muitos artigos, até de acordo com o American College, entre 70% e 80% do teu resultado é proveniente da tua alimentação. Até o CrossFit, se tu olhar os materiais deles, que eles têm as cartilhas, né, de instrução, a base dos resultados sempre é a alimentação, a nutrição. Muito legal a pirâmide do CrossFit. Hoje a gente pode dar o exemplo do CrossFit, mas essa pirâmide, ela existe em quase todos os esportes de alto rendimento. A pirâmide do CrossFit, ela diz que a base precisa ser a alimentação e a hidratação. Para depois tu começar a ter a evolução nas aptidões físicas que tem dentro do CrossFit. Endurance, levantamento olímpico, ginástica. Se não tem uma alimentação boa, tu não vai conseguir um desempenho legal. Tu não consegue ter coordenação motora. Uma pessoa que está em hipoglicemia, uma pessoa que está fraca na hora do treino, ela vai conseguir ter coordenação motora para fazer toda a execução daquele treinamento, daqueles exercícios, que são movimentos altamente complexos? Não. Não, Diana, mas eu consigo fazer. Sempre tem essa pérola rara de falar no meu vídeo que consegue. Não, eu consigo. Por quanto tempo? Você vai treinar 1 ano CrossFit assim? Essa eu quero ver. Não tem como. A percepção de esforço é muito grande. Você precisa pensar que o seu corpo, ele é uma máquina perfeita. Que se tu der o substrato energético certo, na hora certa e a quantidade certa, ele vai responder como você nunca viu antes. Eu tenho muito isso dentro de consultório com os meus pacientes. Diana, no treinamento, eu não sabia que eu conseguia chegar nesse nível de performance. Eu não sabia que eu conseguia evoluir desse jeito. Diana, eu não sabia que eu conseguia ter o corpo dos meus sonhos. Eu não sabia que eu conseguia ter um abdômen definido. Eu não sabia que eu conseguia ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo, que é essa minha promessa. Muita gente fala, mas é muito difícil ganhar massa muscular e perder gordura ao mesmo tempo. Isso aí não dá tão certo assim, parece que não tem os dois. Se eu hoje pego uma paciente que pensa só na perda de gordura corporal, eu quero perder gordura, não quero me importar com a massa muscular, quero perder gordura. No final do processo ela vai estar como? Magrinha, parecendo uma tábua. Não é o que ela quer. Aquele magro que parece estar doente, né? E também tem a probabilidade de não ser um magro doente fazendo acompanhamento nutricional. Porque olhar os exames de sangue e fazer uma nutrição é diferente de desnutrir. A nutrição adequada vai te trazer longevidade, vai te trazer um estado nutricional adequado e com isso tu vai realmente ter todas as tuas funções, tanto de saúde quanto vitais, garantidas. Mas, será que esteticamente você vai estar feliz? Então, o processo acontecer simultâneo, ele é algo que traz contentamento. A mulher, ela quer corpo de violão, ela quer curva. O que vai dar curva? A massa muscular. Antigamente o pessoal, mais os bodybuild, né? Eles têm a fase de bulking, que eles comiam, ficavam com o corpo feio, para depois lá na frente fazer outra periodização para ficar com o corpo mais definido.
Tem uma coisa importante que a gente precisa levar em consideração, que o processo de booking e cutting, esses dois processos juntos, a gente está falando de atletas que, primeiro, comem de acordo com o biotipo deles, atletas que fazem uso de esteroide anabolizante, atletas que fazem uso de vitaminas e minerais em doses bem altas, atletas que são acompanhados pelos seus treinadores. E esses atletas, a realidade que eles têm no palco, eles não mantêm sempre. A definição que eles conseguem no dia da competição, eles não mantêm. O que eles fazem depois de lá? Tu já acompanhou algum atleta? Eu já tive atletas que eu acompanhei na preparação. Eu já fiz preparação de atleta de fisiculturismo. O cutting deles é severo. É severo para realmente baixar o percentual de gordura o máximo possível. O que eles fazem depois de lá, pode ter certeza que não é o cutting. Não é mais aquela dieta restritiva. Não é. Eles saem de lá, vão comer pizza, vão comer hambúrguer e vão sair felizes da vida. Se prepararam para um dia de competição. Como é que tu vai comparar o teu corpo para uma pessoa que se prepara um dia em competição? Como é que tu vai comparar o teu corpo para um biotipo que não tem nada a ver com o teu? Quando você almeja um corpo e você começa a se comparar, você já está errando. Porque você tem que trabalhar dentro da sua individualidade. O teu corpo é diferente do outro. O teu metabolismo, a tua quantidade de massa muscular, o teu percentual de gordura e a tua realidade atual é totalmente diferente do outro que tu tá vendo. O primeiro passo, não se iluda se comparando. Eu converso muito isso com os meus pacientes. Vamos olhar as suas fotos de antes e depois e ver o que a gente consegue chegar. Desse jeito, não olhando um protocolo fechado e querendo se encaixar, tem mais chance de dar certo. E um outro detalhe, eu não procuro ter 10% de gordura corporal hoje. Porque uma mulher fica bonita com 15%, 14%, até 16% de gordura corporal. Todas as pregas estão entre 5, 6, 7, no máximo 10. Entre 10 e 11 milímetros de gordura, no percentual de gordura de 16%. Tem definição. E é lindo. Então tá vendo como a gente precisa encaixar, pegar todo o conhecimento que tem, que é muito importante, mas esse conhecimento tem que ser encaixado para a tua individualidade. Senão, é só uma sacola de conhecimento que não tem o que fazer. E na questão do treino, alguns mitos aí que a gente conhece que são bem populares. Fazer abdominal ajuda a definir a barriga? Não. Fazer abdômen não vai te ajudar a definir a barriga. Porque se a gente vê uma pessoa trincada, a gente imagina que ela faz um monte de abdominal. Ela pode até fazer abdômen, mas ela tem aquele abdômen trincado, não é por causa do abdômen que ela faz no treinamento dela ou na musculação. O abdômen trincado, ele não vem por fazer abdominal na academia. Ele vem pelo controle da sua alimentação, dia de semana, final de semana, compensação de refeição livre, que seria uma meta calórica, e algo desenhado de acordo com o seu biotipo. Um planejamento alimentar feito para isso, que envolve restrição calórica, consumo de água de maneira adequada, a garantia de todas as vitaminas e minerais e controle de final de semana, de refeição livre. Os carboidratos, eles fazem parte de quem quer definir também, ou quem quer definir tem que tirar os carboidratos e reduzir? Como é que funciona isso? A partir do momento que a gente retira o principal substrato energético que é aceito para o nosso corpo para a geração de energia e para a recuperação muscular, a gente perde massa muscular. Então, o processo de definição, ele precisa ter massa magra, como eu estava explicando antes. Para tu ter massa muscular, tu precisa ter o carboidrato ajustado. Quem tira todo o carboidrato da sua alimentação e faz um planejamento alimentar cetogênico, por exemplo, não vai ter garantia de que vai ter um bom rendimento na hora do seu treino e tão pouca garantia que não vai perder massa muscular. Então, o carboidrato ele é essencial para fazer a recuperação muscular. Então, no processo de definição, a gente cuida com a massa muscular. O carboidrato precisa estar ajustado de acordo com o seu treinamento. Se você tem um treino de hipertrofia, um treino de força, são nesses dias que você precisa distribuir o seu carboidrato melhor durante o dia. Pode fazer mais low carb e entrar num planejamento com menos carboidrato quando você faz um treinamento de endurance, por exemplo. Que daí tu fomenta o teu corpo a utilizar a gordura como fonte de energia, mas o processo de uso como fonte de energia da gordura, ele também vem através da alimentação. Se você comer menos carboidrato, mas
Comer muita gordura, a gordura que está sendo utilizada, será que é a do seu abdômen ou é a gordura que você comeu como fonte de energia? O corpo vai pegar o mais fácil. Então, qual é o erro número 1 que eu vejo? Vou fazer um plano low carb, mas não dá atenção na gordura. Gordura da saciedade. Então, eu vou comer mais gordura e proteína e vai estar ok. Essa conta não vai fechar. Pode ser que no começo melhore a resistência à insulina, perca um pouco de gordura, mas o processo de definição e o rendimento na hora do treinamento, não. O corpo vai utilizar a gordura que você está comendo como fonte de energia e não a gordura da pochetinha que está te incomodando. Então, o carboidrato, a gente precisa trabalhar com ele dentro de um planejamento para definição muscular, sim. Tá. E o jejum, ele pode ser bom para definição muscular também ou não? Sim, todo protocolo dietético, eu vou falar assim, low carb, cetogênico, jejum intermitente, dieta do Mediterrâneo, todos eles têm o que envolvido? Restrição calórica. Todos eles têm envolvido você deixar de comer muita coisa que você estava comendo. Então, todos eles fazem com que o teu corpo entre num estado de alerta. Por quê? Porque tu tá comendo menos. Então, o processo de jejum pode sim melhorar a parte de definição. Só que ele precisa ser bem encaixado. Alguém que treina 5 horas da manhã, o ideal era ir em jejum. Se hidratar bem e treinar em jejum. Mas também tem pessoas que treinam 5 horas da manhã e queria ter alguma fonte de carboidrato porque se sente muito mal na hora do treino. Quantas horas de treino vai ficar na academia? Será que é uma planilha de crossfit 2 horas e meia de treino que vai fazer em jejum? Aí já precisa de carboidrato como intratreino. Então o jejum intermitente, assim como todos os outros protocolos, ele pode ajudar na definição muscular. Mas você tem que saber quebrar o jejum intermitente, saber o que você está fazendo, porque ele também pode gerar ansiedade e compulsão alimentar. O jejum por si só, você ficar sem se alimentar, já deixa o teu corpo mais alerta. E se isso não for corrigido, você pode comer demais no horário da noite ou no horário da tarde. E se você fazer isso, você acabou de driblar a restrição calórica. Você não está restringindo. Você está fazendo uma janela de jejum e comendo tudo que quer. Isso não vai ajudar na definição. Não importa se é low carb, cetogênico ou jejum intermitente. Você precisa aderir a isso. Isso tem que estar encaixado de acordo com a tua adaptação individual. Se você conseguir fazer, vai dar resultado. E a questão do suplemento, existe algum suplemento que ajude nesse processo de definição? Quando a gente fala em suplementação para processo de definição, a gente fala de estimulante. Cafeína, taurina, a ioimbina é muito boa também. Então, você fazer o uso de termogênicos bem encaixados de acordo com a sua aceitabilidade vai fazer com que você consiga realmente atingir esse processo de definição. Porque ele vai te ajudar na hora da prática esportiva a usar gordura como fonte de energia. Ou, dependendo da alimentação, isso não acontece na hora do treino. Mas das 12 a 24 horas depois, sim. A cafeína, a taurina, a ioimbina, a combinação de alguns termogênicos vai ajudar a utilizar a gordura, a oxidar a gordura e utilizar ela como fonte de energia. Só que tem que cuidar, inclusive ajuda a cafeína na recuperação muscular. Só que tem que cuidar com essas dosagens, para que não abra um buraco depois do treino e você venha comer demais. O termogênico, ele ajuda no processo de definição porque ele acelera o teu metabolismo. O metabolismo é a queima energética total do teu corpo. Então a tua queima calórica ele sobe porque ele acelera o teu metabolismo. O metabolismo é a capacidade do teu corpo de utilizar as substâncias e sim os substratos como fonte de energia. Então o termogênico ele sai queimando tudo. Tanto massa muscular, aminoácidos, quanto gordura. Então, a gente só vai conseguir melhorar o estímulo do termogênico em si e melhorar a perda de gordura corporal quando tiver alinhado a isso, a sua suplementação e a alimentação em si. Então, se uma pessoa não cuida da alimentação e toma termogênico para emagrecer, ela pode estar perdendo massa muscular, acelerando esse processo de perda? Sim. Ela pode estar perdendo massa muscular ao invés de gordura. E desequilibrando também o centro de fome e saciedade, porque ela pode, dependendo da quantidade de cafeína que ela está tomando,
Ela pode ter muita fome depois porque acelerou demais o seu metabolismo e não conseguiu equilibrar através da alimentação, ainda mais se estiver numa alimentação muito restrita. Você tem mais alguma consideração falar sobre definição? Além de pensar no processo de definição e lembrar de termogênico, acelerador do metabolismo, a gente precisa pensar na nutrição da nossa mitocôndria. Aumentar a expressão gênica mitocondrial através do resveratrol, da coenzima Q10, faz com que o seu corpo consiga utilizar mais gordura como fonte de energia. A mitocôndria hoje ela é a capacidade oxidativa do teu corpo. Então, aumentar a expressão gênica mitocondrial faz com que você melhore também essa captação de gordura pela célula. Então, isso contribui e muito para o processo de definição. É algo que eu gosto de trabalhar muito, porque na prática eu vejo muito resultado, que são os ativadores mitocondriais. Pensar na nutrição da mitocôndria, pensar na saúde intestinal e pensar em acelerar o metabolismo é a tríade para conseguir realmente a definição muscular. Certo. Então, eu acho que é isso. Essa foi a nossa entrevista sobre a definição muscular. É um tema bem complexo, mas acho que a gente conseguiu tocar em vários pontos importantes, né? Que bom, obrigada. Obrigada pela tua entrevista também. É um tema que eu gosto muito de falar sobre definição, porque é algo que desde 2016 eu estudo. E desde 2016 vai mudando isso tudo. Era uma coisa, protocolos separados, só conseguia um e não conseguia outro. E hoje, com muito estudo e prática, a gente percebe na área da ciência e na área do esporte que a gente consegue esse processo sim ao mesmo tempo. Bem legal. Então é isso, se você todo vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreve no canal. E a gente se encontra na próxima entrevista, né? Até mais. Tchau, Obrigada. tchau.